Glória a Deus. Lição de número 6. Perdão, 5. El tema de la lição de número 5 é fruto del Espírito. El yo crucificado. Todos encontraram? Digo glória a Deus. Fruto del Espírito, el yo crucificado. Textual. E el Deus de esperança os llene de todo gozo e paz em el creer, para que abundeis em esperança por el poder del Espírito Santo. Romanos 15, verso 13. Verdade prática. El fruto del Espírito es uno de los temas más vibrantes de la ética cristiana, pues muestra para el mundo lo que el Espíritu Santo colocó dentro de cada uno de nosotros. Leituras bíblicas em classe. Como de costume, cada um lê um versículo. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao verso de número 26. Digo, pues, andai em espírito e não satisfagais os desejos de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. cosas semejantes a él. Ya, los que practican el Espíritu. Mansedumbre, templanza, las cosas buenas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No salgamos vanagloriosos. Amém. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Tenha a liberdade de adorar a Deus, de glorificar a Jesus. O tema desta manhã é um tema já muito conhecido por los hermanos. Já estudamos outras vezes esse tema, tanto na escola bíblica dominical, como também no curso teológico, no discipulado. É um tema muito hablado e que necessita ser hablado, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a predicação da palavra de Deus. Quanto mais nós outros escutamos ou recebemos a enseñança da palavra de Deus, mais a fé cresce, fortalece, enredra no coração daqueles que ainda não conhecem a Jesus. É muito importante e necessário. Este tema é um tema que faz parte da doutrina da salvação. Fruto del Espírito e el yo crucificado. Glória a Deus. Não há como andar juntos el fruto del Espírito com as obras de la carne. Ou a pessoa é dominado ou guiado por las obras de la carne ou por el Espírito Santo. Essa verdade que Romanos 8, versículo 1, ensina o Espírito Santo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda conforme a carne, pero segundo o Espírito Santo. Nossas vidas devem ser guiadas, conduzidas por el Espírito Santo. Antes de hablarmos del fruto del Espírito Santo, que fruto é este? Como este fruto é engendrado em nossas vidas? Quais são as características deste fruto? É importante nós entendermos que
a presença gloriosa do Espírito Santo, ou seja, este fruto é engendrado em nossas vidas a partir do momento em que o Espírito Santo passa a viver em nós outros. É impossível, por exemplo, o Espírito Santo engendrar ou produzir este fruto em uma pessoa estando vivendo fora dele. Então, este fruto só é manifestado ou produzido em el cristiano, em la persona, a partir do momento que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Quando ele escuta a predicação da palavra e por meio do Espírito Santo em el coração dele é engendrado fé, e ele, convencido também por el Espírito Santo de seus pecados, se arrepende, derra e entrega-se a Cristo. O Espírito Santo produz em esta pessoa uma nova vida, chamada de novo nascimento, em la Bíblia Sagrada, João capítulo 3, versículo 13 e 5. E aí o Espírito Santo passa a morar, a viver dentro desta pessoa. E a partir do momento em que o Espírito Santo estabelece esta moradia, esta vivência em esta pessoa, em este cristiano, ele começa a trabalhar na vida desta pessoa. Ele começa a modear, a limpiar, a purificar, a produzir um fruto. E este fruto é chamado em Gálatas capítulo 5, verso 22, de fruto do Espírito. É um fruto espiritual. Não é algo que parte de nós outros ou que nascemos com este fruto ou com as características que vamos estar estudando aqui em la Bíblia Sagrada. O primeiro capítulo desta lição tem por subtítulo El fruto del Espírito em la vida del cristiano. Glória a Jesus. Primeiro, definição. Então, nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Nem Moisés, nem Abraão, nem Enoque, nem Abel, nenhum salvo do Antigo Testamento tuvo o privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Glória a Deus, glória a Jesus. E aí, o Espírito Santo, a partir do momento que passa a viver em nós, ele produz este fruto espiritual com 9 características. Este fruto, ele é singular. Por que singular? Às vezes, há pessoas que usam a expressão, quando lê, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, verso 22, falando sobre este fruto, aí há pessoas que, às vezes, usam o plural, pero está escrito em el singular. Vamos ler. Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Quem encontrou primeiro, leia, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Glória a Jesus. Mansedumbre, templança, contra tales coisas não há lei. Mira aqui no verso 22, empieza dizendo, mas el fruto del Espírito, el fruto, ou seja, está falando de um fruto, em el singular, pero está apresentando aqui 9 características, e aí muitos pensam que são 9 frutos, não são 9 frutos, é um fruto apresentado em 9 características. O primeiro é amor, a primeira característica desse fruto, amor. Porque sem o amor não há como ter negócio. Há como uma pessoa sem o amor de Deus ter negócio, ter paz, ser benigno, bondadoso, ter paciência. Amém, irmão? Ter a templança, fé. Os irmãos compreendem? Então, o amor é a primeira característica deste fruto que enredra em nós outros, que produz em nós outros o Espírito Santo. Glória a Deus. Com o Espírito, ou com o fruto do Espírito, em singular, quando se esperaria, ou seja, se esperaria frutos.
porque apresenta 9 características, e aí há pessoas que confundem ou entendem como se fossem 9 frutos. É como lá, naranja, por exemplo. La naranja é um fruto, uma naranja, que contém 9 ou 10 garros. Amém, irmãos? Assim são o fruto do Espírito com 9 características. Sim, irmão. Falta una de las características. Está incompleto. Se falta uma das características, está incompleto. Os irmãos compreendem? Ah, não, eu tenho, por exemplo, só uma característica desse fruto. Eu tenho só o amor. Os outros eu não tenho. É impossível, não? Está incompleto. Amor ya tiene, creo que engloba todas, ¿ya? Porque é um fruto. Exato. Eu tenho só a paciência. Eu amo muito, mas eu não tenho paciência, hein? Se assiste comigo, Deus, eu perco a paciência e tal. Os irmãos compreendem, irmão? Eu tenho um amor muito grande, mas eu não tenho a templância, que é o domínio próprio. Os irmãos compreendem, irmãos? Então, é um fruto com 9 características. E estas características, exatamente as características de Cristo. O Espírito Santo foi enviado para quedar com a igreja, não é para enfeitar a igreja, ornamentar a igreja, mas para que a igreja se sinta poderosa. Foi exatamente para trabalhar em caráter da igreja, porque nós outros temos um caráter ou uma natureza pecaminosa de Adão e Eva, que originou de Adão e Eva. E essa natureza, irmão, tem que estar crucificada. Às vezes se usa a expressão morrer el yo. El yo necessita morrer. El yo tem que ser crucificado, porque não há como matar este yo. Os irmãos entenderam? Diga bem, Jesus. Eu sempre digo aos irmãos que há muitos que pensam que o pior inimigo nosso é o diabo. E às vezes queda mais preocupado com o diabo. O diabo não é o pior inimigo nosso. O pior inimigo nosso é o yo. Amém, irmão? O yo é o pior inimigo que temos. Por quê? Porque o diabo, Santiago capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai a Deus, ou se obedeça a palavra de Deus. Tema a Deus, sirva. Que nossa mente seja como a mente de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 16. Vós tenéis a mente de Cristo. Para que nós não podemos seguir as pisadas de Cristo, conforme Pedro ensina em sua primeira epístola, que sigam as pisadas de Cristo. E isso só é possível por intermédio do Espírito Santo. Como vamos nós outros pensar como Cristo, se nós outros não tivermos a presença do Espírito Santo nos conduzindo a entender as Escrituras, como Cristo racionava, como Cristo caminhava, como Cristo procedia, glória a Deus. E como nós outros também vamos ter esse sentimento de Cristo, se não tiver o Espírito Santo produzindo isto em nós outros. Então, a presença dele é fundamental. E o fruto do Espírito enquadrado em nós outros são isto, para nos ensinar, trabalhar em nosso caráter, para que sejamos semelhantes a Cristo. Pablo, por exemplo, diz em Filipenses capítulo de número 3, versículo 12: não que eu já tenha alcançado, pero sigo para o alvo, que é Cristo Jesus, dejando as coisas que para trás quedam, e sigo adelante. Amém, irmãos? Então, se o passado é viejo, o homem não pode ter poder sobre nossas vidas. Temos que deixar para trás, permitir o Espírito Santo em nós outros produzir este fruto, para andarmos na presença de Cristo, conforme é o Espírito. No item 3, andar em Espírito. Glória a Jesus. No capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, Pablo ensina que há uma peleia, uma guerra em nós outros. Vencer, há dois tipos de guerra, a externa e a interna. E muitas vezes, até muitos cristianos não sabem discernir isto. Por exemplo, a guerra está sendo interna, por dentro e dentro dela,
E ele não entende isso, e ele pensa que é uma guerra externa. Aí ele pensa assim: mira, eu vou mudar de Ores, eu não aguento mais essa cidade, vou sair de aqui, vou buscar uma outra cidade, e aí tudo vai se resolver. Ou então eu vou mudar de país. O problema são as pessoas dessa cidade, o problema são as pessoas. Todos falam de meu nome, eu estou cansado deste lugar, eu vou para uma outra cidade, tudo será novo, tudo vai se resolver. E quando ele chega em outra cidade, em outro país, irmão, sabe o que passa? O problema chega primeiro que ele. Quando ele chega de, parece que o problema parece que chega e diz assim: mira, eu já estava te esperando. Amém, irmão? Por que isso acontece, pastor? Porque o problema não é externo, é interno. Os irmãos entendem, irmão? Se é uma peleia externa, se o problema é externo, se tu derrubou a pessoa, se tu marchou para um outro sítio, acabou esse problema. Mas quando se trata de problema interno, aí não há como ir. Não há como, vamos para outra cidade, para outro sítio, não há como. O problema está em nós outros, dentro de nós outros. E aí, Pablo está falando, chamando de guerras. Guerra. O que é uma guerra? É uma peleia, uma luta muito forte, muito grande. Então Pablo dijo: andai em espírito, e não satisfagais os desejos de quê? De que carne é esta? Amém, irmão? A Bíblia usa a expressão carne, mas em realidade não é esta matéria, são os desejos almáticos. Porque provém da alma, nos desejos, vontade, emoções, provém de nossa alma. La alma deseja e a carne executa, eles trabalham juntos. Os irmãos compreendem? Para nós livrarmos, temos que andar segundo o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo necessita guiar nossas vidas. Como eu disse aos irmãos, quando nós entregamos a vida a Cristo, recebendo o novo nascimento, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós outros. E aí, nós necessitamos ser llenados com a presença dele, para que ele possa guiar nossas vidas, llenado hasta rebosar, para que ele tenha o controle pleno de nossas vidas. Essa questão de ter o Espírito Santo aqui, pero eu hago segundo minha vontade, o Espírito Santo é quando não tem maneira mesmo, aí eu chamo ele. Senão é eu que conduzo minha vida. Eu hago o que quero, vou para onde quero, vou na igreja se quero, leio a Bíblia se tenho gana e tal. Eu conduzo minha vida. Não deixo o Espírito Santo conduzir minha vida. La luta, la peleia, meu espírito vai perder esta peleia. Então esta guerra é entre espírito e carne, ou seja, entre meus desejos, minha natureza carnal, natureza adâmica com o desejo espiritual, o desejo do Espírito Santo. Quem vai vencer, irmãos? Quem vai vencer? Sua carne ou o Espírito? Espírito. Se está preto. El que más se ha alimentado. El que mais alimentado santo. Amém? Jesus, o que Jesus disse em Marcos 14, 38? Vigilai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, pela carne é débil. Então, se tu alimentar mais a carne vai vencer. Se alimentar mais o Espírito, vai vencer o Espírito. Por exemplo, ver uma película, é uma película não cristiana, por exemplo. O desejo é espiritual ou pela carne? E na igreja? É o desejo da carne e do Espírito. Amém? E às vezes, por exemplo, quando é dia de culto, ir na igreja, aí tu Espírito diz: mira, eu vou à igreja, ao culto hoje, já está na hora do culto. O que a carne diz? Ah, não, estou cansado. Na cabeça. Tiene hambre, tiene sueño. Pastor, eso me pasaba esta mañana a mí, estaba en la camita más a gusto, pero el Espíritu de Dios empezó. Bueno,
Oye, hay culto en Orense, vete allí, que tienen mucho gasoil. Y yo, ay, pero qué bien estoy aquí. Con el móvil y tal, ahora aguanté un poco y al final digo, a quien le hice caso al Espíritu de Dios, me levanté, me vestí rápido y ya. Pero estaba muy bien en la cama, la verdad. Exato. A carne que anda assim buscando enfermidade, irmão. Sí, Hã? Às vezes a carne que anda... O que dói, hein? Para não ir hoje. Deus, em vez de buscar, aí quando encontra, aí não, se o pastor me chamar, eu digo ele que passei mal. E eu não sou tonto, pergunto, que mal tu sentiu, irmão? Ai, pastor, eu senti tão mal que nem sei o que é. Eu não sei, mas é carne pura. Amém, irmão? Já, meu irmão, tu não viu na igreja, o que passou, pastor, eu estou muito mal. Mal de quê? Doleu o quê? tenía sueño. Foi ao médico? Não fui, pastor, porque... Ahora somos de que nacimos de ser la buena. Amém, irmão? Isso chama carne. Quando tu pensa, ai, vou orar, correu uns minutos de orações. Aí vem sueno. Não? Sí. Uma indisposição. Mira como a carne é complicada, irmão. Se chama o irmão para ir à igreja, irmão, vamos à igreja. Ah, hoje não pode, irmão, estou liado, tantos problemas. Aí, tá, desliga o telefone, chama outro. Irmão, vamos na cafeteria, porque tomamos um café, falar um pouquinho. Ah, bom, irmão, ora. Yo no sé sabe. Agora, irmão, acabou a indisposição. Os irmãos compreendem? Vamos ser mirar um partido de futebol. Eu nunca vi pessoa vibrar tanto num partido de futebol. E parece que a pessoa parece que se faz assim. Vai ser com que o Va a regatear. vai ajudar. Quando chega o culto, irmão, lá no som, o poder, na glória, irmão. Jesus morreu e ressuscitou, irmão, para te salvar, sacar do inferno. Gloria a Dios. Jesus está aqui, irmão. Deus está aqui, irmão. Gloria a Dios. En serio. Não compreende como é, irmão? Que é isso? Carne. Porque isso aqui, é culto aqui, isso aqui não agrada a carne. O culto não é para ser carnal. Não. Pero se for uma discoteca isso aqui, estaria tão cheio de pessoas e saltando como um pódio, quando tu rompe o pódio dele. Saltando Y último aquí, último allí. Y sin apagar. Por quê? Porque prazer na carne. E passa a noite toda, agora vamos vigiar, irmão, de orações. Vamos orar. Buscar a Deus, a Jesus. Aí a carne trabalha. É uma guerra, irmão. Agora quem vai vencer? Eu me recordo de uma história de um soldado que ele foi na guerra e quando chegou viu um tiro para todos os lados, bombas e tal. Lá a perna dele deu que começou a temblar. E temblava como se uma vara verde. E ele disse, não, tu pode temblar, pero eu vou te levar. Essa questão de temblar não, eu vou te levar. Ele disse o cara, vou te levar. Correu por a perna, vamos. Nós não temos que ser assim, manos, muitas vezes. Porque senão a carne nos impede de servir a Deus, de orar, de buscar a Jesus. Essa questão, não, eu não tenho gana, não tenho desejo, isso não pode nos predominar, não, irmãos. Não pode. Porque a Bíblia diz que temos que fazer a vontade de quem? De Deus. Tem que crucificar o eu. Eu não tenho gana, eu não tenho desejo, eu não sou animado, eu não estou bem. Não. Esse eu tem que pôr na cruz. Amém. Crucificar e fazer a vontade de quem diz Jesus. Pastor, tem que cambiar essas canções, esses hinos, porque esses hinos, pastor, me dá sueno. Aí que põe uns hinos assim, pastor, mas despierto, sabe?
Algo que as pessoas Se anima. isso, se anima. Tem que ser algo para animar o povo, tem, orar, consagrar, buscar a presença de Deus, porque se Cristo não entrar, o Espírito Santo não anima, não vai. O problema está na canção, irmãos. Pode cantar aqui uma canção mais lenta do que tu imagina. O Espírito de Deus está em este lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Y lo siente como si fuera una rapidez del Espíritu Santo. Dependendo de como tu estás com Deus e com Jesus. Glória a Jesus. Amém. Dependendo como estamos caminhando com o Espírito Santo, não necessita nós outros nem de empezar o culto para sentir a unção do Senhor, do Espírito Santo aqui. Só bajar a escalera já sente no cielo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu estava ouvindo um pastor que ele chamou, invitou os amigos dele. A igreja é uma igreja tradicional e ele disse: mira, vou levar meus amigos para conhecer uma igreja pentecostés. Porque ele não queria levar na igreja dele, porque é Itália, a igreja dele, ele sentia que não era uma igreja assim fervente, então se vai levar uma igreja pentecostal. E ele levou os amigos, 3 amigos na igreja pentecostal. E quando chegou na igreja, estava cheia de pessoas na igreja. Então, um sentou na frente, outro sentou em médio, e ele sentou atrás e tal. E começou o culto. Os irmãos muito simples e tal. E quando começou o culto, os irmãos muito simples, não muito, tinham muita ética e tal. Irmão, uma palavra, uns hinos e todo animado, os irmãos e tal. Veio um predicar, leu o texto predicando outras coisas e tal. E pessoa abraça sobre o dízimo, sobre a ofrenda e tal. Tem que dar tudo e tal, por fé. E ele disse: Deus, que eu vim assim aqui? De onde eu vim trazer esses meus amigos? E ele pensou que está com vergonha e tal. Não tem nem como chamar os amigos para ir embora para casa, porque um estava alante, outro estava em média e ele lá atrás. Como chama eles? E cheio de gente. Ele falou: Deus, que vergonha, e agora? Foi o predicador predicar a mensagem e está muito simples. Leu um texto, predicava outra coisa e tal. E vai preocupado. Quando terminou o culto, ele foi chamar os irmãos para pedir perdão aos irmãos por ter levado uma ali na igreja, uma igreja tão simples dessa maneira e tal. E quando ele foi pedir perdão para o irmão disse: irmão, graças por nos trairmos aqui. Como Deus falou comigo, irmão. Aleluia. Deus viu como falou sobre o dízimo. Como Deus estava em falta com relação ao dízimo. Verdadeiramente, irmão, eu tenho que dizimar, ser fiel e tal, a premissa do Senhor e tal. E de orando, irmão. De repente chegou o outro e falou: irmão, tu viu? Deus, como Deus falou esta noite, que palavra, que mensagem poderosa, irmão. Mano, graças, eu estava necessitando desta palavra. E irmão, as lágrimas descendo nos olhos. O irmão que me viu quedou com vergonha. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. E água descendendo do céu e todos bebendo. E eu queria sem beber de água. Amém, irmão? Eu queria sem beber, todos bebendo de água e se maravilhando na presença de Deus. E eu queria sem beber de água. Amém, irmãos? Amém. A questão é como nós outros estamos. Venimos ao culto, venimos para quê? Para adorarmos a Deus, alabarmos o Senhor, ouvir Deus falar com nós outros. Por mais simples que seja, quem vai estar transmitindo a palavra, sepa, Deus estará falando com nós outros. Amém. Um dia, mira, passou aqui um dia um irmão me chamou de YouTube que é meu despacho, me do culto, e o irmão me viu no despacho, o irmão me acompanhou, e disse: pastor, quer dizer uma coisa para ti, hein? A mim não gostou, o irmão falou algo aí, uma irmã falou uma coisa aí que a mim não me gostou, hein? A mim não me gostou. Por quê, irmão? A mim não gostou, por quê? Falando essas coisas sem pastor. Eu falo: mira, irmão, tu crê que quem está predicando está sendo usado por ele, Espírito Santo? Sim, eu não creio. Então pronto, irmão, quede tranquilo. Se tu não está passando por isso, alguém está, e foi Deus que quebrou, não foi? Então tranquilo. Tranquilo, quede em paz e dê glória a Deus. Ah, pastor, é verdade, é verdade. Era el mismo que estaba pasando por eso. Amém, irmão? Glória a Jesus. Aleluia. Aí águas vivas descendendo aqui.
Glória a Deus. Alguns bebem, outros não bebem. Nós só temos que aproveitar este momento, irmãos. E tudo que vem de Deus receber em nossos corações, em nossas vidas. Glorificar, alabar o Senhor. Então, se nós andar em espírito, vamos entender as coisas espirituais. Se andarmos na carne, nós não vamos entender nem na carne, porque se é uma coisa confusa, é na carne. O que deseja hoje, amanhã, ódia. O que traz alegria para ser hoje, amanhã, na versão. Então, se andar em espírito e não satisfazer os desejos carnais, Deus nos bendecerá de maneira poderosa em nome de Jesus Cristo. E esta guerra que há dentro de ti, tu pode vencer ela. A quem mais tu alimentar. Ah, mira, o Espírito Santo tocou em meu coração para que eu vá orar. Porque às vezes, irmão, o Espírito Santo tem que chamar para orar. Essa não é? É cristão, está tão tranquilo, ocupado com tantas coisas e não corre tempo para orar. Aí o Espírito Santo tem que falar com ele. Abra lá o coração. Aí alguns, por não entender, eu senti, vi num sentimento, vi num pensamento, vi num desejo de repente e tal, uma sensação. Mas não é nada disso. É o Espírito Santo te dizendo, vai orar. Vai estudar a Bíblia. No caso, não estudando, lendo Bíblia, vai estudar a Bíblia. Vai orar. Está aí entretido aí, entretenido com um telefone, coisa assim, vai orar um pouquinho. E aí alguns, quem dá ouvido à voz do Espírito Santo, vai orar, vai estudar a palavra, e o Espírito Santo vai falar com ele e fortalecer ele. Se ele está moído para não ir à voz do Espírito Santo, não, depois eu vou. Depois, manhã, a hora não tenho tempo, manhã, por la noite vem dele suando, não, manhã por la manhã, levantei justo para ir ao trabalho, e assim vai passando, e vai morrendo espiritualmente sendo. A carne vai se fortalecendo e o espírito vai, o quê? Morrendo. Aí nós deixamos de mirar para as bendições que ocorrem na igreja, passamos a mirar para os defeitos. Mira, a mim não está me gostando desse pastor. A mim não me gusta a mulher do pastor. A mim não gosta desse obreiro. Não, a mim não me gusta desses jovens. Esses jovens estão muito mundando. A mim não me gusta desses irmãos. A não me gusta da luz da igreja. A mim não me gusta do sonido. A mim não me gusta da bateria. A mim não me gusta da água na igreja. Não. A mim não me gusta. A mim não me gusta barrar essa escaleira. Amém, irmão? Aí vai aparecer um não me gusta. Pero se nós outros somos guiados por ele Espírito Santo, e se nossa vida está em ele Espírito Santo, não vai passar ele o culto, não, nem ver os defeitos, porque mire, mano, em todas as reuniões, hoje, eu não sei, pero pode que alguma coisa não saiu bem aqui hoje, pode ser que alguma coisa já não saiu bem aqui hoje, todas as reuniões, todos os cultos, vai ter alguma coisa que não vai sair bem, alguma coisa não vai bem. Por quê? Porque nós outros somos imperfeitos, pessoas imperfeitas. Se somos imperfeitos, não vamos fazer tudo perfeito. Agora, nós devemos estar firrados na presença do Espírito de Deus, que é perfeita. Porque de repente o carnal, al terminar esta escola bíblica hoje, pode que vá chegar um carnal em ti e vai dizer assim, mira irmão, tu viu? Viu o quê? Tu viu que o irmão isso? Me mirou assim com os olhos malos. Tu viu, irmão? O carnal vai dizer, se é o Espírito de Deus, não sabe que eu nem percebi isso, irmão. Foi, não. Olvida. Tu viu que Jesus voltou com o Espírito Santo? Tu viu que foi sanado? Tu viu uma palavra como falou hoje? Se viu as canções? Viu uma unção do Espírito Santo? O espiritual tem uma linguagem distinta. Pero o carnal, tu viu? Você viu como a irmã falou comigo? Tu viu como a irmã pensa? Pensa que é minha madre? Não compreende, irmão, a diferença do espiritual com o carnal? O carnal parece que ele já está investigando para ver um defeito, para apontar. Detectou o defeito, aí peça. Não, tenha misericórdia, Jesus.
Não vamos mirar, buscar defeito, porque vamos encontrar muitíssimos. Pensar por mim. Mas vamos mirar para o atuar do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia ensina que devemos andar em espírito e não satisfazer os desejos carnais, porque a carne leva à morte espiritual. A Bíblia diz, no capítulo 8, versículo 7 de Romanos, que a amistade da carne é inimistade contra Deus. Há 3 tipos de inimistade contra Deus na Bíblia. Primeiro, entre a igreja e o inferno, Gênesis capítulo de número 3, versículo 15. Depois, entre a carne e o espírito, Romanos 8, 7. E terceiro, a igreja e o mundo, Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, qualquer que constitui amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Os que se tornam amigos dos prazeres carnais, torna-se inimigo do Espírito Santo. Então, se vença a carne, huindo de los desejos carnais. Nós outros não somos fortes, irmão, o suficiente para vencer os desejos carnais. Não, eu posso, porque eu sou cristiano, sou fiel, e eu posso ir, eu venço, não? Eu sou fiel a Deus, bautizado com o Espírito Santo, tenho os dons espirituais, eu venço, é isso aí, não, sou fiel a Deus, pode quedar tranquilo, que não passa nada. Aí passa, irmão, porque nossa confiança não deva ser em nós outros. Jeremias capítulo de número 17, versículo 5, diz assim: maldito é o homem que confia em el homem, que hace de su braço sua força. Aí muitos pensam, mira um pensamento del diabo, que não é de Deus isso não. A pessoa desconfiada, que desconfia de tudo e de todos, isso não vem de Deus. Não, a Bíblia diz: maldito é o homem que confia em el homem, então Deus não confia em nada. Deus não confia em nada. Não quero falar com nada, não quero estar com nada, porque não confio em nada. Isso não vem de Deus, irmãos. Quando a Bíblia diz: maldito é o homem que confia em el homem, está dizendo de nós outros. Agora, quando eu pongo em minha mente, eu não confio em nada, porque nada pode confiar em nada, aí eu não confio em nada, porque eu não confio em mim. Eu não confio em vós outros, eu confio em mim. E aí isso é maldito. Amém, irmãos? Eu tenho que desconfiar mais de mim do que de vós outros. Quem entendeu, diga amém. Por quê? Porque quando eu confio em mim mesmo, sou maldito, porque eu sou falho e eu não me conosco. Acorda de Pedro, quando Jesus disse que todo ia escandalizar ela. Pedro e os discípulos disseram: Senhor, aunque eu mora contigo, eu não vou te deixar. Jesus disse: mira, Pedro, antes que ele galho cante 3 vezes, tu me negarás. 3 vezes tu me negarás. E Pedro pensava que não. E ele negou Jesus 3 vezes. Então não devemos confiar em nós outros, devemos confiar em Cristo. Não haga de sua força, de sua carne sua força. Nós outros temos que confiar na graça de Cristo. Não, pastor, eu não caigo porque eu sou fiel a Deus. Eu não sou fiel temente, não vou cair na prostituição. Não. Já fui liberado de local, nunca caio nisso, não. Sou uma bendição. O que diz Pablo em 1 Coríntios? Aquele que pensa que está em pé, faz o quê? Mire que não caia. Cuida para que não caias. Tu crê que está em pé? Está firme? Então cuida. Esteja atento. Vigila para que não caia. Confie unicamente na graça de Deus. Eu sempre digo isso para os irmãos, e alguns já tuvo as amarga experiência disto. Se tu confia em ti mesmo, não caiu, vai cair. Pastor, está me maldicendo? Não é maldicendo, porque é o próprio Espírito Santo, irmão. Quando nós deixamos de confiar em Ele, confia em nós outros mesmos, Deus nos permite cair, para mostrar nós outros, que nós outros só permanecemos de pé, confiando em la graça e misericórdia de Jesus. E quando confiamos em la graça e misericórdia de Jesus, nós outros huimos de tudo que é risco, peligro, tudo que pode levar nós outros a cair, huimos. Então devemos crucificar nosso eu, devemos andar em espírito e não satisfazer os desejos carnais, ser guiado por ela. Glória a Jesus. Diferença e relação entre o fruto e os dones espirituais. Quais são mais importantes, irmãos?
¿El fruto del Espíritu o los dones espirituales? Los frutos para que los dones se puedan desarrollar. Dado Amém. Quem mais? Qual é mais importante? ¿El fruto del Espíritu o los dones espirituales? los frutos son porque yo puedo, por ejemplo, hablar en lenguas, pero si no amo a mi hermano, Glória a Jesus. Qual é mais importante? Ser bautizado com o Espírito Santo ou vivir o fruto do Espírito Santo? Si no es bautizado, no vive el fruto, ¿verdad? Es bautizado con el Espíritu Santo. Pode ser ter o fruto antes de ser bautizado com o Espírito Santo. Pero no son del Espíritu Santo, ¿no? Pero, Puede ser manso y todo eso, pero no conoces ni a Jesús. mira, a persona quando entrega a vida a Cristo, ele já recebe a presença do Espírito Santo e passa a viver dentro dele. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser bautizado com o Espírito Santo é outra. A evidência do bautismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Então, por exemplo, eu aclaro isso porque já surgiu e há uma mentalidade que se o cristiano não for bautizado com o Espírito Santo, ele não será salvo. Isso não é verdade. Porque a questão é ter o Espírito Santo. E a pessoa, quando, por exemplo, entregou a vida a Cristo, foi alcançado pela graça de Deus, já tem o Espírito Santo vivendo dentro dela. E agora, o bautismo com o Espírito Santo é uma outra experiência, que é um revestimento de poder. A partir do novo nascimento, em que o Espírito Santo passa a viver nesta pessoa, ele já engendra o fruto espiritual: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansedumbre, templança. Então, o bautismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Então, a pessoa pode ter o fruto do Espírito mesmo antes de ser bautizado com o Espírito Santo. É um revestimento de poder. Amém? Revestimiento quiere decir un refuerzo. Nosotros ya, si aceptamos a Jesús, tenemos ya el Espíritu Santo, Sí. el Espíritu de Dios con nosotros. Pero ser bautizado es un suplemento, se puede decir. Essa é um revestimento hasta reembolsar, controle total, poder, unção para realizar a obra de Deus e tal. Amém? E irmãos, em se tratando de qual é mais importante, ser bautizado com o Espírito Santo ou ter o fruto, em realidade tudo é importante, porque tudo vem do Espírito Santo. Amém? Então, classificar uma obra do Espírito Santo mais importante que a outra, não há como, porque tudo que vem do Espírito Santo é importantíssimo para nós outros. Ah, não, é importante só ter o Espírito Santo em nossas vidas, o bautismo com o Espírito Santo não é importante. E também, o fruto não é importante. Não, tudo é importante. Deus não iria nos dar nada se não for importante. Importante e necessário. Amém? Ser lleno do Espírito Santo. E à medida com que vamos caminhando com o Espírito Santo, ele vai moldeando, trabalhando em nossas vidas, produzindo o fruto espiritual e nos dando força e graça para servir a Deus e andar na presença de Deus. E se escutarmos a voz do Espírito Santo, nós outros não vamos calinhar no pecado. Pero se deixar de escutar a voz do Espírito Santo e escutar nossa voz, aí poderemos ser levados ao pecado. Agora, nós devemos saber e entender que voz está falando. É a minha, é do Espírito Santo ou é do diabo que está falando? E eu estou sendo guiado através de quê? Pastor, como eu vou saber se é o Espírito Santo? Por isso necessitamos conhecer a palavra, porque está na palavra. Amém, irmãos? Amém. Se me vem uma voz, um pensamento, ou uma voz que está em contra da palavra, irmão, eu não tenho que eu escutar esta voz, porque vai me levar à ruína, ao pecado. Por isso que devemos andar em Espírito. Diferença e relação entre o fruto e os dones do Espírito. Os dones espirituais e o fruto do Espírito têm sua origem em uma mesma fonte. E ambos glorificam quem? A Cristo. A Cristo.
La origen tanto de los dones espirituales como del fruto del Espírito tem a mesma fuente, que é o próprio Espírito Santo, com o objetivo de glorificar a Cristo. Agora, irmão, mira que algo fundamental aqui. O objetivo do fruto do Espírito e de los dones espirituales é unicamente glorificar a Cristo, não é glorificar nós outros, não. Agora, por exemplo, uma das maneiras de discernir que Espírito está nos usando é esta: é saber ou ter em mente qual é o objetivo de estar realizando esta obra. Para glorificar a quem? Deus está me usando em el dom de sanidade, ou profecia, ou qualquer outro dom. Quem está sendo glorificado e enaltecido por meio desses dones? És eu? No. És a denominação? És uma organização? Amém, irmão? Deva ser unicamente para glorificar a Cristo. Pero uma vez que nós outros utilizamos os dones espirituais ou o fruto do Espírito para glorificar a nós outros mesmos, para elevar, como se diz, nossa moral, para divulgar meu trabalho, meu nome, está fora. Aí o Espírito Santo já não está operando. Já não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai usar nada, irmão, para a pessoa se promover. O Espírito Santo não vai usar nada para a pessoa receber a glória. Isso é um problema. E pode converter hasta em blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso insulta ao Espírito Santo. Então temos que ter cuidado com relação a esse tipo de coisas. Mira, Deus está me usando, pastor. Deus está me usando, irmão. Glória a Deus. Pero o objetivo do Espírito Santo usar sempre é glorificar a Cristo. Amém. Nunca olvida disso, irmãos. Nunca olvida desta verdade. Se Jesus te bautiza com o Espírito Santo é para glorificar a Cristo. Se Ele te usa em qualquer dom espiritual, talentos para glorificar a Cristo. Agora, o que é dom, pastor? Já habla muito sobre dones espirituais, mas o que é dom espiritual? A palavra dom vem do termo grego carisma, que significa graça. Eu estou pagando o preço para receber dom, pastor. Ou então eu tenho dom espiritual porque eu pago o preço. Outro não tem porque não está pagando o preço. Há que pagar o preço para receber os dones. Se há que pagar o preço, não é dom. Dom é graça, regalo, presente. Então não temos que pagar preço para receber dom espiritual. O Espírito Santo nos dá de graça. Estudamos sobre isso em viernes. Ele dá a cada um segundo a vontade dele e segundo o trabalho que ele vai utilizar. E dones espirituais, em tratando-se de dones espirituais, não só há os 9 expressado por Pablo em 1 Coríntios capítulo 12. Há muitíssimos dones espirituais. Dones espirituais são habilidades e capacidades espirituais e especiais que o Espírito Santo dá a cada um para realizar a obra de Deus. Há dones espirituais que nem está registrado na Bíblia. Pelo Espírito Santo dá a cada um, conforme vai ser a obra e o trabalho do Senhor. São habilidades e capacidades espirituais e especiais que vêm do Espírito Santo, não vêm de nossos esforços, vêm do Espírito Santo. Pero o objetivo é o que? Glorificar unicamente a Cristo. Amém? Então, se alguém te elogiar, irmãos, se alguém te elogiar por um hecho que tu realizou na obra de Deus, não aceita o elogio. Não precisa repreender, irmão, pero em tu coração não aceita. Amém? Não aceita. Precisa repreender, não, eu te repreendo. Não precisa, não necessita. Pero em tu coração não aceita.
Porque a glória é para Cristo. Cristo é maravilhoso, é para Ele. Mira, irmão, como que tu, isso aí predicou, quantas almas que converteu, mira. Oh, irmão, tu está uma bendição, hein? A glória é para ti e para Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. O objetivo é glorificar o Senhor. E nós devemos ter cuidado muito com as redes sociais. Hoje, por exemplo, eu sempre digo aos irmãos que Jesus está perdendo para muitíssimos pastores, obreiros e irmãos nas redes sociais, porque está aparecendo el hombre e Jesus quedando para trás. Os irmãos compreendem? Temos que ter cuidado com isso. Isso em todas as partes. Tu vai ver aí, ó, o que mais aparece são os predicadores, como ele, o grande homem, a grande mulher. E Jesus onde está? Parece que foi eles que fizeram a obra, o milagre, não foi Jesus. Os irmãos compreenderam, irmãos? Então isso em todos os aspectos. Temos que ter cuidado, porque o objetivo é glorificar a Cristo. Aí alguns que aún recebem. Família, eu vou orar e profetizar para ti e tu me dá uma ofrenda. Em muitos sítios acontece esse tipo de coisa. E não é assim que funciona. Quem operou o milagre? Foi eu? Não, é Jesus. Então se quer dar ofrenda, dá a Jesus. Pastor, graças por quê? Graças a Jesus, Ele que te sanou, Ele que te liberou. Amém, irmãos? Aí agora, como que eu vou ser, pastor? Eu vou dar uma caça em agradecimento por receber a sanidade. Não, isso não é grande coisa não. Dá a subida a Jesus, porque Ele te sanou para isso, porque Ele quer salvar a tua alma. Ele te ama e quer salvar a tua alma. Então, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Não é nosso, porque é Ele que realiza por sua misericórdia. Porque se nós outros irmãos não glorificarmos a Cristo e não permitir o Espírito Santo nos usar em suas mãos para glorificar a Cristo, isso pode nos levar à caída, ao fracasso espiritual. Quem entendeu? Diga glória a Jesus. Se tu ajuda alguém, faz algo para alguém, não necessita dizer nada. Só glorifica a Cristo. O nome de Cristo tem que ser glorificado. É Ele e mais nada. Ele, somente Ele. Ele nem quis receber Naamã. Ele disse a seu servo: vai e diga a Naamã para lavar 7 vezes em Jordão e serás purificado. 1º e 2 Reis, capítulo 5. Naamã quedou indignado, mas depois foi, lavou 7 vezes, foi purificado da lepra, volveu e quis dar ouro, prata, vestimenta, quis enriquecer Eliseu. Eliseu disse: mira, não quero nada, não foi eu que fiz nada, foi Deus, não quero nada tuyo. A glória é para Deus. Fala: então permita Deus levar um pouco de terra, porque em nenhum outro país há Deus a não ser em Israel. Falou: já o que tu queiras, pero não me dê nada, eu não hice nada. A glória é para quem, irmãos? Deus, Jesus. E hoje, no mundo estão sendo distintos, irmãos. Estão sendo distintos. Pelo Espírito Santo não está se agradando desse tipo de coisa. Então, por que ele não dá um castigo aí todo, pastor? A Bíblia diz assim: o Evangelho, Pablo profetizou dizendo que o Evangelho tem que ser predicado a toda criatura. Ele diz: alguns predicarão por amor, outros por envidia, outros por dinheiro. Ele não importa que seja predicado. Importa que o Evangelho seja predicado. Porque, mira, muitos ensinam o caminho do céu e ele mesmo não vai, porque está fora. Sabia disso, irmão? Muitos ensinam o caminho do céu e ele mesmo não vai, porque não se converteu. Eu digo aos irmãos que uma pessoa desviada, apartada da fé da igreja, e ele desviado do pecado e dos vícios, e a mulher dele estava perto, cerca da morte, e ele disse: mira, tu tens que volver para Cristo. E tu não quer entregar sua vida a Jesus, reconciliar com Ele? E a mulher disse: não, eu quero, eu necessito. E aí ele reconciliou com Jesus, e ele seguiu desviado. Eu não sei se hoje ele já reconciliou, queira Deus que sim. Amém, irmãos? Então, a glória é para Cristo. Engrandeça a Cristo, glorifica a Ele, enalteça a Ele. Aleluia! E nossas vidas serás mais bendecidas por Ele aún.
Os dones não são nossos. Não usamos como querem, na hora que querem, da maneira que querem ou pensamos. É do Espírito Santo. E Ele nos usa como Ele quer, na maneira que quer, a hora que quer, para glorificar a Jesus. Tudo que Ele faz aqui é para glorificar a Jesus. Não glorifica homem, não glorifica mim, não glorifica nada, glorifica Jesus. Não se autoglorifique, glorifica Cristo. Herodes, em Hechos capítulo de número 12, verso 22 a 24, morreu comido por gusano. Segundo Flávio Josefo, ele quedou 5 dias em Elânio 40 depois de Cristo, sendo comido por gusano, porque não deu glória a Deus. O pueblo, ele vestiu as vestimentas reais, hizo um discurso, e o pueblo começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Ele aceitou, ele elogiou, ele não atribuiu a Deus. Era para eles, assim como isso Pablo, em Hechos 14, quando Pablo orou e a mulher foi sanada, a paralítica foi sanada, a multitud começaram a gritar: é Deus, os deuses Júpiter, Saturno, abarrou aqui, é Deus que está aqui. Pablo rasgou a vestimenta e gritou: não somos deuses, não somos Deus, não foi nós outros, foi Jesus, não foi nós outros, por amor de Deus, não foi nós outros, não aceitou. Agora imagina se Pablo aceitasse, estava morto. Amém, irmãos? Então a glória é para Cristo, não para nós outros. Os irmãos acordam de João Bautista, quando Jesus empieza já seu ministério, a multitud que seguia João Bautista agora segue Jesus. Os discípulos de João chegaram e disseram: João, mira João, o povo está te deixando, agora estão seguindo a Jesus. Parafraseando o texto, o que diz João Bautista? Importa que ele cresça e que Deus diminua. Amém, irmãos? Quem tem que crescer aqui? Nós outros. Jesus. Nós outros temos que diminuir. Mira, pastor Sérgio, nem aparece o nome. Claro. Pastor Ednei, tu nome nem aparece. Não tem que aparecer isso não. Quem tem que aparecer é o nome de Jesus. É ele que tem que aparecer. Mira, nada te conosce, não, nem necessita conhecer. Tem que conhecer Cristo. É Ele. Porque é Ele que é glorificado. É Ele que faz a obra. É o Espírito Santo para glorificar a Cristo. Se nós outros, ou quando nós outros entendermos estas verdades, irmãos, vamos ser mais usados por Deus aún. Porque se nós tivermos a mentalidade de que nós outros que temos que ser enaltecidos, todo mundo tem que saber que eu sou homem de Deus, todo tem que saber que é uma mulher de Deus, porque se não saber não está bem, ele não vai nos usar. Por quê? Porque ele não vai nos usar para tropeço nosso. Não. Eu não sei porque o Espírito Santo não me usa, pastor. Já viu, há um dito em Brasília, que se alguém já sem alas, já as coisas terríveis, se põe alas, então aí que complica mesmo. Então, tudo deva ser para a glória de Deus. Tudo que tu disser. Eu sempre digo: se tu vai comprar, seja para a glória de Deus. Vai vender para a glória de Deus. Trabalhar para a glória de Deus. Caminhar para a glória de Deus. Sair de passeio para a glória de Deus. Amém. Comeu para a glória de Deus. Bebeu para a glória de Deus. Dormiu para a glória de Deus. Despertou para a glória de Deus. Tudo em nós outros deva ser para a glória de Deus. Toda nossa ação, atitude, deva ser com o objetivo de glorificar a Deus. Amém, irmão? Glória a Jesus. E nós outros, às vezes falhamos, não? Às vezes falhamos nesse aspecto. Pero o Espírito Santo nos ajuda a corrigir este fator. Glória a Deus. Os dones de la iglesia, como eu digo, há muitíssimos dones espirituais. E a diferença do dom espiritual com o fruto do Espírito, o fruto tem essas 9 características, conforme vimos aqui em Gálatas 5, verso 22, que é o fruto do Espírito é amor primeiro, segundo gozo, depois paz, paciência, amém? Benignidade, bondade,
fé, em tratando de paciência, há muitos que dizem, mira, pastor, nós não podemos pedir a Deus para nos dar paciência, porque se pedimos a Deus para nos dar paciência, estamos pedindo para nos dar tribulação, porque no capítulo 5 de Romanos diz que a tribulação produz paciência. É verdade. Nunca tu vas saber se tu és paciente se não passar por la tribulação. O Senhor permite tu passar por la tribulação para mostrar para ti que tu já decidiu já esta virtude da paciência. Amém? Se as coisas tudo passa tranquilito para ti, tu fala, mira, eu sou uma pessoa paciente. Eu recebi isso, eu sou paciente. Só não vai ser provado isso quando pela tribulação. Cadê a paciência? Amém, irmãos? Então o Espírito Santo permite essas coisas para que pode produzir essa paciência em nós outros. Moisés converteu em o homem mais manso da terra em sua época. Pero antes a coisa dele resolvia na espada. Perseguiu seus irmãos, meteu na espada, matou e é covarde não enterrou. Não quer dar rastro, pero que não sabia que alguém já tinha visto. E só estava esperando a oportunidade. Fala, eu vou quedar tranquila a hora, filho. Quando tu vir para cima de mim, eu vou dizer o que tu cometeu aí. Espere. Outro dia foi, não, seus irmãos, não pode pelear. Falei, não pode pelear? Tu quer matar nós outros também como matou o dia a dia e enterrou na arena? Tu porque o 40 anos indo. Tu porque volveu. Volveu. E aí o Senhor diz, mira, eu vou trabalhar contigo agora. Foi 40 anos solitário no deserto, agora mais 40 anos tu passando por el deserto, agora cuidando de um povo. E mira que povo tribuloso era esse povo de Israel, não? E foi trabalhando com o caráter de Moisés. Ele tornou o homem mais manso que houve. Amém, irmão? Sim. Digo que también en esa tribulación él perdió la paciencia cuando el Señor le mandó a tocar la peña y él la volvió. Para tu ver como era pesado o povo de Israel. O homem mais manso da terra não entrou porque faltou nesse momento. Y por eso no entró a la tierra prometida. Agora imagina, tu também perguntou algo? No, bueno, puedo comentar que por ejemplo en el trabajo, cuando un viernes, sábado en la noche, un domingo en la noche, en donde yo trabajo se llena de pedidos y entonces el que está encargado de recibir los pedidos y entonces suena el teléfono, ya estamos clientes llamando y se desespera. Y yo me le quedo viendo así, cuando a mí me toca trabajar allí, todo el trabajo fluye porque ya uno entiende que yo no puedo permitir que el volumen de trabajo me contamine o me saque a mí sí, o sea, del equilibrio, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo veo y me río porque es que se vuelven locos, o sea, hubo uno que, eso fue hace como 2 semanas, le dio un bajón de azúcar, algo así, entonces el tipo se quedó así en el mesón y me dice, ayúdame porque no puedo. O sea, que el trabajo es estresante, pero está en nosotros y en la manifestación del fruto del Espíritu, en cómo lo manejamos. El dominio propio. Claro. Nos ajuda em todos os aspectos. O Espírito Santo nos ajuda a vencer em el trabalho, em casa e em todos os aspectos, para com a família, com a esposa. Amém, irmão? Em las relações interpersonais, principalmente com a família. O Espírito Santo nos ajuda. E nós não devemos depender da presença dele, da ajuda dele. Glória a Jesus. Por isso devemos andar segundo a vontade do Espírito, não segundo o nosso desejo, o desejo da carne.